Seja bem-vindo à Escola Bíblica Virtual, uma página voltada para estudos da Bíblia, apenas estudos bíblicos. Uma página onde você pode conhecer um pouco mais da Bíblia, alguns assuntos, sem empreender muito sobre estudos filosóficos, teológicos, mas estudos da Bíblia para onde você possa compreender o que os textos bíblicos diz. Se você está chegando agora e você não conhece, saiba que nós temos dois canais que divulgamos essa página, Facebook e YouTube. No Facebook, então, se você nunca entrou lá, e se você está agora no Facebook, você pode estar curtindo, você pode estar seguindo e acionando o sino. E compartilhe, é muito importante isso. E no YouTube, você se inscreva, além de curtir, você se inscreva, acione o sino para que você receba as notificações toda segunda e quinta-feira às 8 horas da manhã entre um estudo novo. E aí você vai saber quais são os estudos, você vai estar ali recebendo as notificações. E o mais importante, compartilhe. Por que eu preciso compartilhar? Para que eu possa alcançar mais pessoas. Existem pessoas que precisam conhecer, estão procurando um local onde possam estudar, uma referência, algum assunto, não consegue, não tem condição de comprar livro. E eu estou aqui preparando essa página para ajudar essas pessoas. Por isso eu conto com você, ok? Meu nome é Tione Eckhart, eu tenho feito esses estudos, tenho falado sobre doutrinas bíblicas e ensinamentos dos apóstolos, que são as doutrinas que a Bíblia apresenta, e já falei sobre alguns temas, e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, a oração. É muito importante a gente conhecer a oração como sendo uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico, que muita gente fala assim, eu não sei orar. Você deve ter ouvido falar isso, né? Talvez até você fale, mas eu não sei orar, eu não sei chegar lá na frente e orar como as pessoas oram, né? E isso, então, é o que nós vamos aprender hoje. Como devemos orar, o que é orar, é muito importante, né? Quando eu devo orar, né? Será que você sabe orar? Então nós vamos ver, será que as pessoas sabem orar? O que a Bíblia diz sobre oração? A Bíblia nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos ser neste mundo. E nós só precisamos conhecer o que ela diz. E é por isso que eu criei esse canal, para ajudar a você compreender melhor, ok? Então nós vamos conhecer um pouco mais hoje do que a Bíblia apresenta sobre a oração. E uma coisa que você precisa entender é que a oração é uma conversa que o homem tem com Deus. É um privilégio que só o cristão tem para com Deus. Então, se você é um cristão, você tem um privilégio de conversar com Deus, um diálogo. Você fala e Deus responde a você. Isso é muito legal. A oração, então, é a forma que nós, seres humanos, temos de conversar com Deus. Porém, ela tem que ser feita de coração. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós só vamos conseguir falar com Deus se nós orarmos com o nosso coração. Nós podemos orar com a nossa mente. A Bíblia, quando fala de coração, está falando da mente. Mas a gente pode entender melhor quando se fala de coração como sendo um sentimento mais íntimo, mais profundo, mais sincero. Você pode estar num lugar, você pode estar aqui agora me ouvindo, eu falando e você olhando e a sua mente pensando em alguma coisa que aconteceu, em algum filme que você viu, um telefonema que você recebeu, alguma coisa. Você pode mudar. A sua mente pode trabalhar outra coisa enquanto você está ouvindo e olhando outras coisas. A sua mente tem essa capacidade. A Bíblia diz então que Deus só vai ouvir quando você buscar no mais profundo do seu íntimo, no seu sincero desejo. Então, é de coração, com o seu ser todo voltado para Deus. Então, é um privilégio que nós temos de conversar com Deus. Outro texto que vai dizer, Filipenses 4:6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, se você quer alguma coisa, se deseja muito, coloque diante de Deus, peça, agradeça, louve a Deus, mas não fique ansioso e deixa na mão de Deus, espera que Deus vai te dar. Tudo isso é uma conversa. Chega e fala, Deus, eu estou precisando disso, eu estava passando por essa dificuldade, esse é o propósito que eu tenho. Converse com Ele e você vai ver. Não é para você ordenar, é para você conversar, para você confiar que Ele ouviu a sua oração, que você fez de coração e Ele vai responder você. Outro ponto importante que o cristão tem que aprender sobre oração é que o cristão precisa ter uma vida de constante oração e não apenas orar quando precisa, é necessário, ou então para receber algo. Ele deve orar sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz isso, um versículo tão curto que diz, orai sem cessar. Então, devemos orar sem parar em momento algum, porque Jesus também orava.
Nós temos que lembrar disso. Jesus orava, a Bíblia relata isso, que Jesus orava. Marcos 1,35 é um dos exemplos. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, sempre as pessoas procuravam Jesus para ser curado, ele não conseguia nem andar direito, mas altas horas da madrugada ele ia para locais desertos para ele poder orar e falar com Deus, conversar com Deus. Veja que coisa importante que Jesus nos ensina. E ele não apenas ensina dessa forma, como ele nos ensinou a forma que devemos orar, ele nos ensinou como devemos orar. Então ele diz lá em Mateus 6, versículos 9 a 15, ele vai dizer a famosa oração que nós conhecemos como sendo a oração do Pai Nosso. Inclusive eu tenho um estudo aqui na Escola Bíblica Virtual e também no YouTube, na mesma página da Escola Bíblica Virtual, um estudo sobre oração, que você pode pegar lá e ter um estudo só para explicar sobre o Pai Nosso. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus dá essa ordem, esse exemplo para a gente orar. E se você quer aprender sobre cada item, cada ponto desse, vá lá no YouTube e você vai ver uma explicação sobre a oração. Tem um estudo sobre a oração, principalmente do Pai Nosso. Mas Jesus vai dizer que nós devemos, um pouquinho antes desses versículos, capítulo 6 ainda, um pouquinho antes desses versículos, Jesus vai dizer como nós devemos orar e como devemos fazer, o que é orar com o coração. Então nós devemos orar com sinceridade, sem nos preocuparmos com o que está à nossa volta, apenas buscando a presença de Deus, entendendo, percebendo a presença desse Deus que é onipresente. Mateus 6, de 5 a 8 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que do peçais. Então, se Deus sabe que você tem necessidade antes de pedir, por que você tem que orar? Para conversar com Deus, para que você entenda e você mostre a Ele que você confia nele, você depende dele, a sua vida está nas mãos dele e você reconhece isso. E Jesus fala: quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, que está em secreto. Ninguém vê, mas ele te vê e fala com você. Então ele nos ensina, ele dá um modelo de como deve ser estruturada a oração no Pai Nosso. Por isso que você deve ir lá conhecer esse estudo. Mas ele vai dizer que você deve então orar num lugar, entrando, buscando a Deus num local que tem silêncio. Por isso fechamos os olhos para orar, para que nada chame a nossa atenção, que nada tire a nossa atenção. E a gente ensina as pessoas a orar de olhos fechados. Por isso que nós não desligamos tudo, para que nada venha entrar no nosso ouvido e tirar a atenção. Por isso que na igreja pedimos às pessoas para não falar na hora da oração, não andar, porque qualquer barulho tira a atenção e nós devemos estar como se fosse num quarto fechado falando com Deus. Oração é intimidade com Deus, é você falar com Deus e perceber a presença dele, para que você possa saber que Deus está ouvindo e que Deus vai responder essa oração. Isso é muito importante compreender. E Jesus fala uma coisa bem importante: não precisa ficar repetindo o tempo todo que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele só quer que você converse com Ele. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Qual foi a última vez? É muito importante que nós pararmos e pensarmos nisso. E por último, nessa parte da oração, tem 2 pontos que eu quero trabalhar com você para você entender. É que nós devemos orar sempre em nome de Jesus. Essas orações que as pessoas fazem, terminou e parou do nada, sempre em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos, não porque por qualquer outra coisa. Tudo nós fazemos em nome de Jesus. E Jesus nos deu um exemplo de como ele orava. Se você ler o capítulo 17 de João, você vai ver a oração, como
Mateus 6, ele dá os exemplos como para o judeu como deveria ser feito, que os judeus faziam errado. Mas em João 17 ele mostra, é relatado o que ele orou, o que ele falou. E você vai ver que Jesus ora até por mim e por você. Então, veja que coisa importante, como orar é importante, como você pode aprender a orar. Você não precisa falar bonito, você não precisa levantar a voz, você não precisa ficar lá na frente. É só você conversar com Deus, como você fala com o seu melhor amigo, que Deus venha a ser o seu melhor amigo, que você possa conversar com Ele. Você sabe orar, o que você precisa é apenas falar com Deus, sair dessa timidez e conversar com Ele. Não peça, agradeça, confie, coloque a sua vida, bata um papo, fala: Deus, eu quero falar contigo. E feche os seus olhos e converse com Ele, para que nada atrapalhe a sua atenção. Desligue o seu celular, para que ele não toque na hora, né? E se você quer ver um milagre na sua vida, verdadeiro, ore. Porque o maior milagre é você saber que Deus está te ouvindo e ouvir a voz de Deus te respondendo. Bom, veja como orar é simples e não depende de um curso, depende de um coração contrito e voltado para Deus. Espero que você tenha entendido, que você goste, que você se dedique mais à oração, que você tenha mais intimidade com Deus. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, não fique acanhado, escreva aí, coloque aí, é muito importante. Até uma crítica vale a pena para a gente conhecer, quem sabe eu possa melhorar mediante a sua crítica. Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sino e se inscrever nos canais e ficar bem ligado, porque toda segunda e quinta tem estudo novo, ok? Então, até o próximo estudo e que Deus abençoe a sua vida.